Olá pessoal, eu sou William Gonçalves e vamos para mais uma reflexão na luz do Espiritismo. Para quem quiser acompanhar o meu trabalho em outras redes sociais, o meu Instagram de psicólogo é @wigomperpsi e o meu pessoal é @wigomp, na qual eu tenho postado conteúdo sobre espiritualidade e psicologia. E hoje eu vou trazer a entrevista de Mozart e de Bernard Palissy. Ambos vão trazer detalhes sobre o planeta Júpiter. Tanto a entrevista de Mozart quanto também a de Bernard são demasiadamente grandes, por isso eu vou trazer uma parte delas mais focada nas habitações e na estrutura do planeta Júpiter. Os relatos de Mozart estão em maio de 1858 e as de Bernard está na Revista Espírita também de 9 de março de 1858. A entrevista de Bernard traz também outros detalhes, como os animais em Júpiter, e eu vou gravar outro vídeo explicando sobre esse tema. Hoje nós vamos manter o foco nas habitações e outras questões de Júpiter. A Revista Espírita, para quem nunca leu, eu indico, é uma obra grandiosa. Kardec fazia as publicações mensalmente, era como uma tribuna livre do Espiritismo, onde debatia-se vários temas, e dentre esses temas, Kardec, a equipe que organizou ali, trouxe várias comunicações de reuniões mediúnicas, entre elas essas duas que eu vou trazer hoje. Ao final do vídeo hoje eu vou trazer algumas explicações também sobre as habitações de Marte do vídeo passado, porque ficou algumas dúvidas, as pessoas perguntaram bastante e vai ajudar a entender um pouco esse vídeo de hoje e também aos próximos que virão sobre habitações em outros planetas. E eu vou indicar também para vocês estudarem para sanar as dúvidas de vocês. A reflexão, como eu sempre digo, serve como um estímulo para que vocês vão até o Livro dos Espíritos, vão até o Evangelho, vão até a Gênese, vão até uma revista espírita e leia, pesquise, para que vocês se interem mais sobre o Espiritismo. Eu gosto de trazer também essas reflexões de vidas em outros planetas, essas psicografias, eu vou procurar trazer de vez em quando, porque nos dá um ânimo a evoluir mais rápido aqui no planeta, porque a gente percebe como que nós podemos evoluir e a gente aprende tanto com esses espíritos evoluídos que já estão em outra dimensão espiritual, tanto no plano espiritual como em outros planetas, e dá um gostinho, digamos assim, uma vontade da gente evoluir rápido, e que possamos pegar aí esse ânimo, essa explicação desses espíritos, introduzir no nosso dia a dia para que possamos evoluir mais rápido, espalhar o amor ao próximo, fazer a caridade, transformação moral íntima nossa e tentar passar isso para os outros. Quando a gente está se melhorando, quando a gente está buscando ser um indivíduo melhor, a gente quer compartilhar. E o primeiro modo de compartilhar nos nossos atos, nas nossas ações, nas nossas palavras, e depois explanar aí o Espiritismo para que juntos nós possamos também adiantar a evolução moral do planeta Terra. Eu vou trazer primeiro o relato de Bernard, porque o Kardec vai dizer que por comunicações anteriores eles já sabiam que ele morava em Júpiter, e aí eles chamaram ele para falar sobre Júpiter. Como eu disse, ele traz outras questões, e aí eles evocam esse espírito, e esse espírito vai começar a falar. Eu vou começar a partir da pergunta de número 8. E ele vai perguntar assim: pode-se comparar a temperatura de Júpiter à de uma de nossas latitudes? E ele responde: não. Ela é suave e temperada, sempre igual, enquanto as vossas variam. Lembrai dos campos élcios que vos foram descritos. A pergunta 9. O quadro que os amigos nos deram dos campos elíseos resultaria do conhecimento intuitivo que possuíam de um mundo superior, tal como Júpiter, por exemplo? Do conhecimento positivo, a evocação permanecia nas mãos dos sacerdotes. A temperatura varia segundo as latitudes, como na Terra? Ele responde: não. Conforme os nossos cálculos, o Sol deve aparecer aos habitantes de Júpiter sobre um ângulo muito pequeno e, em consequência, dar-lhes pouca luz. Pode-se dizer-nos se a intensidade da luz é igual à da Terra ou se é menos forte? E aí ele responde: Júpiter
é envolvido por uma espécie de luz espiritual que mantém relação com a essência dos seus habitantes. A luz grosseira de vosso sol não foi feita para eles. Aí Kardec pergunta: há uma atmosfera? Ele responde: sim. Kardec pergunta: a atmosfera de Júpiter é formada dos mesmos elementos que a atmosfera terrestre? Não. Os homens não são os mesmos. Suas necessidades mudaram. Existe água em mares? Sim. A água é formada dos mesmos elementos que a nossa? Não, ela é mais etérea. Há vulcões? Não. No nosso globo não é atormentado como o vosso. Lá a natureza não teve suas grandes crises, e a morada dos bem-aventurados, nele a matéria mal existe. As plantas têm analogia com as nossas? Sim, mas são mais belas. E aí tem um subitem, o estado físico dos habitantes. E aí iniciamos as perguntas. A conformação do corpo dos habitantes guarda relação com nossos aqui na Terra? O espírito responde: sim, é a mesma. Pode nos dar uma ideia de sua estatura comparada dos habitantes da Terra? Grandes e bem proporcionados, maiores que os vossos maiores homens. O corpo do homem é como o molde do seu espírito, belo onde ele é bom, o envoltório é digno dele, não é mais uma prisão. Lá os corpos são opacos, diafanos ou translúcidos? O espírito responde: há uns e outros. Uns têm tal propriedade, outros têm outra, conforme sua destinação. Já responde aí muitas dúvidas nossas, porque planeta evoluído talvez eles podem escolher ali conforme eles vão plasmando. Ele fala que há corpos lúcidos, translúcidos, outros visíveis, e que quase não há matéria, porém há matéria, segundo eles estão falando ali. Continuemos aqui. Concebemos isso para os corpos inertes, mas nossa questão se refere aos corpos humanos. Kardec pergunta para ele. E aí ele responde: o corpo envolve o espírito sem o ocultar, com um tênue véu lançado sobre uma estátua. Nos mundos inferiores, o involucro grosseiro oculta o espírito a seus semelhantes, mas os bons nada têm a esconder. Podem ler no coração um dos outros o que aconteceria se assim fosse na Terra, né? Se a gente pudesse ver a vibração das outras pessoas a olho nu, meio isso que ele está falando aqui. E ele fala que lá o corpo físico é tão sutil que quase que você pode ver o espírito, quase que você pode perceber a alma, pelo que ele está falando ali, na maioria da população. E aí Kardec pergunta: há sexos diferentes? Ou seja, ao feminino, ao masculino, enfim. E ele responde: sim, há sexo por toda parte onde existe a matéria. É uma lei da matéria. Então lá em cima ele fala que tem pouca matéria, mas aqui ele fala que ainda há matéria. Se ainda há matéria, tem a necessidade do órgão sexual, que foi o que Kardec perguntou ali. Kardec continua: qual a base da alimentação dos habitantes? É animal? É vegetal? Como que é? E ele fala: é puramente vegetal. O homem aqui é protetor dos animais. Kardec continua: foi nos dito que eles absorvem uma parte de sua alimentação do meio ambiente, do qual aspiram as emanações. Isto é exato? Sim. Falamos isso também no de Marte, né? O Humberto de Campos traz isso, que Marte já evoluiu tanto ao ponto de começar a se alimentar pela atmosfera. Até que nós falamos que a Terra ainda vai demorar, porque nós precisamos de despoluir o nosso ar, tanto fisicamente como também espiritualmente, ou seja, melhorar as vibrações do planeta no campo espiritual e material, para que isso possa começar a ocorrer, para que a gente possa começar a entender essa prática que para nós ainda nos parece inconcebível. E aí Kardec começa a perguntar para ele sobre quanto tempo dura a vida lá em Júpiter. É grande, é curta? E ele fala: é muito grande, é muito longa. E aí Kardec fica curioso e fala: mas qual que é a duração? E aí ele responde assim: como medir o tempo?
E aí o Kardec ainda insiste. Não podes tomar um de nossos séculos por termos de comparação, ou seja, Kardec fala para ele, poxa vida, né? Pega os anos aqui da Terra e me fala alguma coisa. E aí ele fala, eu creio que no vosso século é mais ou menos 5. Ou seja, gente, o espírito encarna lá e fica mais ou menos de 4 a 5 séculos, como o espírito está falando aqui, vivo nesse planeta. E com certeza deve ser um planeta que tem essa estrutura científica, né? Para que os corpos ficam bem ali durante esse tempo todo encarnado. E aí Kardec vai perguntar sobre a infância. E o desenvolvimento da infância aí, como que é? Como que acontece? E ele fala, o homem conserva sua superioridade desde a infância. Ou seja, a infância não comprime a inteligência e nem a velhice a extingue. Por isso que é muito mais fácil viver muitos anos lá no corpo, porque desde a infância a consciência já está amplificada e até na fase mais idosa essa consciência ainda está viva. Não tem os males que tem aqui na Terra, os Alzheimer, as demências precoces, né? Então assim, o espírito é consciente de si o tempo todo nesses mundos. Isso facilita, porque além de em volta você ter aquele conforto para viver muitos anos sem muita angústia, você também não tem essas doenças físicas que apaga a sua memória ou diminui o seu raciocínio. Então isso também é uma vantagem desses mundos evoluídos. Como ele fala isso, Kardec fala, e sobre as doenças, hein? Como que ocorre lá? Vocês ainda têm doenças? E ele fala, não estamos sujeitos aos males das doenças. A vida, Kardec pergunta, está dividida entre a vigília e o sono, ou seja, vocês dormem, vocês têm horas de repouso? Ele responde que está entre a ação e o repouso, ou seja, há o repouso, mas muito provavelmente a ação aí é maior. As horas de sono devem ser aproveitadas, ou seja, se dorme aquele período ali, aproveita para viver a ação de fato que o espírito precisa evoluir. Kardec pergunta, então pode nos dar uma ideia das diversas ocupações dos homens, ou seja, o que vocês fazem quando vocês estão acordados? Olha, ele fala assim, seria preciso que eu ficasse falando aqui muitas e muitas horas, mas para ser mais sucinto, a principal ocupação dos espíritos aqui é encorajar os que habitam os mundos inferiores a perseverarem no bom caminho, não havendo entre eles infortúnio a aliviar, vão procurar onde existe sofrimento, são os espíritos bons que vos sustentam e vos atraem ao bom caminho. Então ele está falando aqui que o trabalho em suma é voltado aos mundos inferiores, como o nosso ainda é, e que esses espíritos vêm, canalizam aí, fazem o bem, inspiram médiuns, inspiram líderes para que a gente melhore. Kardec pergunta a Bernard, vocês ainda mantêm artes aí, porque Bernard também era artista, assim como Mozart, que a gente vai ler daqui a pouco. E aí ele fala, olha, lá elas são inúteis. As vossas artes são brinquedos que distraem vossas dores. Então ele fala que a arte lá já está tão evoluída que a arte aqui para nós, a que nós vivenciamos aqui, a nossa música, enfim, as outras questões da arte, para eles é como um brinquedo na mão de uma criança. É como um adulto olhando uma criança brincando com aquele brinquedo. Para ele, assim, tem importância para aquela criança, mas não tem para ele, mais ou menos isso. Kardec pergunta, e o peso do seu corpo aí? Como que funciona? Porque lá no Evangelho segundo o Espiritismo nós vemos isso, que os espíritos em mundos evoluídos eles podem se transportar rapidamente. Será que isso acontece lá em Júpiter? O Kardec pergunta para ele. Ele fala, sim, obviamente. E aí na próxima Kardec pergunta, experimenta aí o tédio e o desgosto da vida, isso que a gente vivencia aqui na Terra, né? No finalzinho de domingo à tarde, aquela angústia, aquele tédio. E o Bernard responde para ele, não, o desgosto da vida não provém senão do desprezo de si mesmo. Sendo menos denso do que os nossos corpos, o corpo dos habitantes de Júpiter, é formado de matéria compacta e condensada ou é de matéria vaporosa? Kardec pergunta para ele. E aí ele responde, é compacta para nós, mas não seria para vós, é menos condensada. Isso aí responde até um pouco da de Marte, que muita gente falou, mas meu Deus, como que os espíritos
encarnam lá? Será que são corpos físicos como aqui? Ou seja, se nós olharmos, tivermos a oportunidade de olhar esses seres, para nós parece menos compacta, parece que eles são os espíritos, porque a matéria já está mais sutil. Mas para eles ainda é matéria, ainda é pesada, porque eles estão ali vivenciando aquela matéria. É a questão do ponto de vista. O nosso corpo aqui para eles é muito mais ainda compacto. E aí Kardec pergunta, então o corpo é considerado como feito de matéria? É impenetrável? Ele responde, sim. Seus habitantes têm uma linguagem articulada como a nossa? E ele fala, não. Entre eles já há comunicação do pensamento. Ou seja, comunicam por pensamento o tempo todo ou quase o tempo todo aí. A segunda vista é, como nos disseram, uma faculdade normal e permanente entre vós? E aí o espírito responde, sim. O espírito não tem entraves, nada lhe oculta. Então lá, a segunda vista, a intuição, a mediunidade, as faculdades que nós temos aqui é algo natural, algo vivenciado por eles o tempo todo. Se ao espírito nada se oculta, conhece, pois, o futuro, referindo-nos aos espíritos encarnados em Júpiter? Ou seja, para vocês aí, vocês já sabem o futuro, tudo que vai acontecer aí com o planeta de vocês, com a vida de vocês? E ele responde, o conhecimento do futuro depende da perfeição do espírito. Tem menos inconvenientes para nós do que para vós. É nós mesmos necessários até certo ponto para a realização das missões que devemos executar. Mas, daí a dizer que conhecemos o futuro, sem restrição, seria colocar-nos na mesma posição que Deus. Então, como ele está dizendo aí, um alerta para nós, o futuro somente a Deus. Nós temos sim uma programação, mas às vezes ela pode ser alterada diante das nossas escolhas aí da vida. E até para eles lá muito evoluídos, eles evitam muito pensar sobre isso. Claro que eles devem ter uma intuição, uma programação mais acertada que a nossa. Kardec pergunta ainda para ele, podes revelar-nos tudo quanto sabeis sobre o futuro? Não, esperai até que você tenha merecimento para saber. O espírito é bem taxativo com isso. Ou seja, espera evoluir, preocupa com as suas questões aí primeiro, calma. Comunicai-vos com outros espíritos mais facilmente do que fazes conosco? Ele fala, sim, sempre. Não existe mais a matéria entre eles e nós. Ou seja, né, gente, a mediunidade lá é a todo vapor, porque os espíritos têm muito mais contato, provavelmente por eles já terem desenvolvido o psiquismo, a mediunidade aí muito mais amplamente, então para eles não tem muito problema com isso não. E aí Kardec pergunta, e a morte aí, como que é? Vos inspira horror e o pavor que provoca aqui na gente, né, nos encarnados da Terra? E ele fala, por que seria apavorante? O mal já não existe entre nós. Só o mal encara o seu último momento com pavor. Ele teme o seu juiz, ou seja, a sua consciência, né? Ou seja, ele fala que quem tem medo da morte é porque tem medo do que virá. Ele já tem as certezas. Então, em que se transformam os habitantes de Júpiter após a morte? Eles crescem sempre em perfeição, sem mais terem que sofrer provas. Kardec pergunta, então não haverá em Júpiter espíritos que se submetam a provas para cumprirem uma missão? Sim, mas não se trata mais de uma prova. Só o amor do bem os leva a sofrer. Então ele está falando ali que o sofrimento é gerado quando eles muito querem ajudar e às vezes provavelmente esses mundos que eles vão não entendem, não compreendem ou não aceitam. Poderia nomear algum dos espíritos habitantes de Júpiter que cumpriram uma grande missão na Terra? E ele fala São Luís, dando aí uma dica que São Luís também está lá. Kardec pergunta antes, perdão, eu pulei. Os irmãos podem falir em suas missões aí em Júpiter? Ele fala que não, visto que são bons e não há fraqueza, senão onde há defeito. Poderia indicar outros, ou seja, outros espíritos? E ele fala, não, o que vos importa? Há missões desconhecidas que não têm por objetivo senão a felicidade de um só. São por vezes maiores e são mais dolorosas. Então Kardec aí queria investigar com ele se tinha mais espíritos de Júpiter que já passou pela Terra ou que estava na Terra. E ele fala, não, porque tem muitos que estão aí disfarçados. E pode ter até hoje, tá, irmãos? Às vezes tem espíritos aí encarnados, trabalhando nas missões
da Terra que estão disfarçados, a gente nem sabe, nem aparece, né? Estão aí ajudando comunidades ou cidades ou países e a gente não sabe, não tem. E aí a gente vai terminar de Bernard e, como eu disse, eu vou trazer outra reflexão falando sobre os animais, que ele fala ali belíssimamente também. Nós vamos passar para de Mozart e aí eu vou ler só as principais de Júpiter. Leiam lá depois dessa entrevista, é muito interessante, mas na primeira eles falam assim: nome de Deus, o espírito Mozart que está aqui? E ele responde: sim. E aí nós já vamos passar para a 26, que ele pergunta assim, Kardec vai perguntar: qual mundo que você habita? Aí é feliz? E Mozart vai dizer: é Júpiter. Nele eu desfruto de grande calma, amo a todos os que me rodeiam e não temos ódio. Kardec pergunta: então, se guardas lembrança da vida terrestre, deves recordar-te do casal de Viena. Já os viste após a tua morte? Em que mundo e em que condições? Ele fala: não sei aonde estão e eu não posso te dizer. Um é mais feliz que o outro. Por que me falas deles? Ele fala: por uma única palavra indicativa de um fato capital de tua vida e que não podes ter esquecido. Seria possível forneceres uma prova certa dessa lembrança? Intimo-te a dizer essa palavra. E ele responde: amor, reconhecimento. Como ali na Revista Espírita, eles colocam duas conversas de Mozart. Então, na segunda, eles perguntam para Mozart: o que é melodia? E ele fala: olha, para ti muitas vezes é uma lembrança da vida passada. Teu espírito recorda aquilo que entreviu no mundo melhor. No planeta em que habito, Júpiter, há melodia em toda parte. No murmúrio da água, no crepitar das folhas, no canto do vento. As flores sussurram e cantam. Tudo torna os sons melodiosos. Sê bom, conquista esse planeta por tuas virtudes, bem escolhestes, cantando a Deus. A música religiosa auxilia a elevação da alma. Como eu gostaria de vos poder inspirar o desejo de ver esse mundo onde somos tão felizes. Todos somos caridosos, tudo ali é belo e a natureza é tão admirável. Tudo nos inspira o desejo de estar com Deus. Coragem, coragem. Acreditai em minha comunicação espírita. Sou eu mesmo que aqui me encontro e desfruto do poder de vos dizer o que experimentamos. Possa eu vos inspirar bastante o amor ao bem para vos tornardes dignos dessa recompensa, que nada é ao lado de outras a que aspiro. E aí eles perguntam para ele: a nossa música é a mesma em outros planetas? E ele fala: não, nenhuma música poderá vos dar uma ideia da música que temos aqui. Aqui ela é divina. Ó felicidade, faz por merecer o gozo de semelhantes harmonias, luta, coragem. Não possuímos instrumentos, os coristas são as plantas e as aves. O pensamento compõe e os ouvintes desfrutam sem audição material, sem o auxílio da palavra. E isso a uma distância incomensurável. Nos mundos superiores, isso é ainda mais sublime. Então, ou seja, Mozart ainda está falando que Júpiter ainda não se encontra no mundo extremamente superior, porque ele fala que nos mundos superiores é ainda mais sublime. Qual a duração da vida de um espírito encarnado em outro planeta como no vosso? A gente viu que Bernard falou que foi 5 séculos. E ele vai falar aqui, Mozart vai dizer: curta nos planetas inferiores, mais longa nos mundos como esse, que tem a felicidade de estar. Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, eles tiraram dessa comunicação. Em Júpiter, ela é em médio de 300 a 500 anos, como eu falei, né? Varia aí de 4 a 5 séculos lá na de Bernard, e ele confirma ali também. Haverá alguma vantagem em voltar a habitar na Terra? Eles perguntam para Mozart. Ele fala: não, a menos que seja em missão, porque então avançaríamos. Não seria mais feliz permanecendo na condição de espírito? E ele fala: não, eu estacionaria. E o que se quer é caminhar para Deus. Muitas pessoas falam: eu não quero mais reencarnar, eu não preciso mais reencarnar. Precisa sim. Por quê? Porque senão você não iria estacionar. Não está gostando da Terra aqui, não está querendo reencarnar mais aqui na Terra? Vamos evoluir para a gente poder visitar esses planetas e encarnar lá.
mas sem esquecer dos nossos irmãos aqui, dos nossos familiares. Ou seja, se a gente evoluir, a gente poder habitar em outro planeta e vir aqui só ajudar, vai ser um benefício muito grande, né? Então muita gente me manda aqui no canal: William, eu não quero mais reencarnar, tem essa possibilidade? Não, não tem, infelizmente. Mas você pode utilizar a partir de hoje todas as suas forças para evoluir, tentar a partir de hoje mudar a sua conduta, não fazer mal a nenhum ser vivo, mudar as suas inspirações, fazer o bem, que quem sabe, né? A gente não sabe o dia de amanhã. É a primeira vez que você vem aqui na Terra? Eles perguntaram para Mozart. Ele fala: não, mas eu não posso falar do passado de teu espírito. Ele fala assim: eu poderia ver-te em sonho? Ele fala: se Deus o permitir, far-te-ei ver minha habitação em sonho, e dela guardaria lembrança. Aonde está aqui? Entre tu e a tua filha, vejo os dois, estou sobre a forma que tinha quando estava vivo. Eu poderia ver-te? Sim, crês e verás. Se tivesse mais fé, ser-nos-ia permitido dizer o porquê tua própria profissão é um laço entre nós. Como entraste aqui? Eles perguntam. O espírito atravessa tudo. Aqui não foi Kardec, tá, gente? Às vezes eu falo Kardec porque quem assina a revista Espírita é Kardec. Antes que o pessoal aí depois coloque nos comentários: o William está falando Kardec, mas às vezes não é a Kardec, é o médium. Sim, eu sei. Eu tô falando aqui só para contextualizar, porque quem assina a revista é o Allan Kardec, o autor. Mas eu sei que nem sempre é o Kardec que está fazendo essas entrevistas. Que fiquem aí também para vocês quando lerem a revista. Então por isso que ele fala aqui: tô aqui entre você e sua filha, tal. Eu poderia ver-te? Sim, se você crer, verás, né? Como entraste aqui? Ele fala que o espírito atravessa tudo. Tô voltando aí. Estás ainda muito longe de Deus? Ele fala: ó, sim, bastante, né? Ou seja, Mozart, na evolução dele, ainda está muito distante de Deus. Você imagina, então, nossa. Então a gente tem que caminhar ainda e correr bastante aí. Melhor que nós, compreendes o que seja a eternidade? E ele fala: sim, mas não podeis compreender no corpo. Ou seja, a gente só pode compreender um pouquinho, né? Talvez 1% aí do que seja a eternidade. 1% nos espíritos que estão mais esclarecidos, né? Nos que estão menos, talvez aí 0,5%. O que entendes por universo? Perguntam aí para Mozart. Ele fala: houve um início e haverá um fim? Aí Mozart responde: segundo vós, o universo é a Terra. Insensatos. O universo não teve começo e nem terá fim. Considerai que é obra de Deus. O universo é o infinito. E aí eles perguntam para ele ali: o que devo fazer para me acalmar, né? Os espíritos estavam ali com Mozart na frente, né? Os médios ali. Eles estavam perguntando para Mozart: o que eu posso fazer para me acalmar? Muita gente pergunta isso também aí hoje em dia. E ele responde assim: não te inquietes tanto pelo teu corpo, tens perturbado o espírito. Resiste a essa tendência. Ou seja, resiste a essa tendência de ficar atribulado ou angustiado. O que ele estava ali? O que é essa perturbação? E ele fala: medo da morte. O que devo fazer para não temê-la? Crer em Deus, sobretudo acreditar que Deus não separa um pai útil de sua família. Como alcançar essa calma que você transmite? E ele fala: pela vontade. Onde aurir essa vontade? Desvia o teu pensamento disso pelo trabalho. O que devo fazer para aperfeiçoar o meu talento? Podes evocar-me, obtive a permissão de inspirar-te. Ou seja, era um músico, né, gente? Estava conversando ali com ele, provavelmente. Ele fala: mas quando eu estiver trabalhando, ele fala: certamente, quando quiseres trabalhar, estarei perto de ti algumas vezes. Ouvirás a minha obra? Ele pergunta. Uma obra musical do interpelante. E aí ele fala: és o primeiro músico que me evoca. Venho a ti com prazer e ouço as tuas obras. Como explicar que não tenha sido evocado? Fui evocado, não, porém, por músicos. Então, ele já tinha sido evocado no planeta, mas não por músicos. Por quem? Eles perguntam. Por várias damas e curiosos em Marcela. E aí eles perguntam ali: por que a Ave Maria me comove até as lágrimas, a música, né? Ele fala: teu espírito se desprende, junta-se ao meu e ao de Pergolese, que me inspirou essa obra. Mas esqueci aquele trecho. Como pudeste esquecer a música composta por ti mesmo? A que tenho aqui é tão bela, como lembrar daquilo que era só matéria? Então, a Ave Maria que eles têm lá no plano espiritual é ainda mais completa e mais resplandecente, pelo que ele está falando aqui.
Então, nós vamos terminar a entrevista de Mozart aqui. Deu para pegar aí bastante conteúdo de Júpiter, de como que deve ser essas habitações nos mundos evoluídos. A reflexão está ficando muito grande, mas eu não vou terminá-la. Quem quiser parar por aqui não tem problema, a gente precisa estudar, essa é a meta aqui do canal, da gente aprender um pouquinho. Então só reflexão não vale a pena se a gente não tiver o conteúdo dos estudos. Eu vou indicar para vocês lerem, tanto que muitas pessoas, né, ficaram lá no vídeo de Marte. William, mas já tem pesquisa, já tem sonda em Marte que mostra que não tem habitantes em Marte. Então, primeira coisa, nós temos sim que acompanhar a ciência, nós temos que ter o bom senso que Kardec nos fala. Kardec fala que o espiritismo deveria seguir a ciência, só que somente a sonda não nos prova 100% que não há vida em Marte. Por quê? Porque há diferenças vibracionais. Como eu disse aqui dos habitantes de Júpiter, os habitantes de Marte podem estar nessa condição dos corpos serem com a vibração tão menos pesada do que a nossa, que uma sonda não vai enxergar eles ali mesmo, uma máquina, entende? E aqui, como na Terra, a Terra não tem várias regiões. Se instalasse uma sonda lá no deserto, vamos supor, ela iria ver aquela região, né? Não estou falando que Marte não é toda daquela região ali, de como se parecesse um deserto, beleza, porém os espíritos de Marte já estão mais avançados do que nós, então eles podem ali ter desenvolvido tecnologias, e pode ainda não ser a hora disso ser uma descoberta mundial, porque isso poderia abalar várias religiões e várias consciências, tá? E também tem a questão da ciência. Por vezes os cientistas seguram uma informação por algum tempo até se ter certeza para anunciar. Então nisso tudo a gente tem que ter o bom senso. Então não é porque tem uma sonda lá que ainda não existe mundo lá, vou deixar de acreditar no Kardec, vou deixar de acreditar em Chico Xavier, meu Deus. Não, calma, vamos analisar com calma. Primeiro, como eu disse, a questão das diferenças de vibração. William, mas não seria um mundo então só espiritual?